todos novamente. São 20 horas e vamos dar início à nossa reunião de hoje. E para isso, vamos começar com uma prece. Vamos todos nós sintonizando com o nosso Pai Celeste, sintonizando com Jesus, mentalizando muito amor nos nossos corações, muita alegria. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que tem nos dado a cada momento. Obrigado por estarmos aqui nessa reunião de hoje, buscando o nosso próprio equilíbrio e talvez possamos ajudar também um pouquinho com o nosso equilíbrio, a ajudar um pouquinho o equilíbrio dos outros. Que a tua luz, Jesus, seja por cada um de nós, para todos nós, todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados. Permita, Mestre Divino, que cada lar esteja desajustado, possa agora receber a visita dos bons espíritos. Todos nós que estamos, tanto presencialmente como à distância, pedimos, Mestre Divino, que os lares de cada um, neste momento, sejam visitados pela equipe espiritual do amor. Seja feito o equilíbrio espiritual, seja feita a harmonização em cada lar, amparando os que estão encarnados, os também encaminhando aqueles irmãos desencarnados. Que a tua luz, Jesus, seja conosco e possa nos abençoar nessa noite de hoje, mais uma vez, nessa reflexão sobre o tema do Evangelho, sobre a desencarnação. Que Deus e Jesus sejam com todos nós e nos ampare sempre. Que assim seja. Então, nós escolhemos o tema para hoje, por que temer a morte? Ou seja, por que a gente teme a morte, né? Por que a gente tem medo da morte? É morte mesmo. Agora, quando se fala do espírito, aí é desencarnação. Por isso, nós falamos que a morte não existe. Não existe porque nós estamos falando do espírito e não do corpo físico. Podemos questionar, então, né? Morrer é o mesmo que desencarnar? Desencarnar e morrer são sinônimos? Sim. Apesar do ponto, sim, né? Tem as diferenças, mas nós usamos no mesmo sentido. Quando a gente fala morrer, a gente está se referindo ao corpo, mas também pensamos, como nós não entendemos muito, achamos que tudo vai morrer. Então a gente usa como sinônimo. Mas há diferença? Há diferença sim. Então morrer, na verdade, não é o mesmo. Às vezes nós usamos de forma idêntica, como sinônimos, mas há diferença. Como nós já comentamos no início, né? Porque quando nós falamos morrer, refere-se ao corpo físico. E desencarnar refere-se ao espírito. Tem uma outra pergunta que nós podemos pensar: é possível morrer e não desencarnar? É possível. O corpo morre, mas o espírito já está tão ligado ao corpo que o corpo já morreu, mas o espírito ainda está ligado. Ele não conseguiu afastar do corpo. Acontece em muitos casos, principalmente quando, em alguns casos, suicídio, em outros casos de muita ligação à matéria, o corpo morre, mas o espírito fica ligado. Um longo tempo ligado ao corpo. Ou significa, então, que o corpo morreu, mas o espírito não se libertou. O que nós falamos antes? Que desencarnação é a libertação do espírito, do corpo. Então, se ele está ligado ainda ao corpo, ele não desencarnou. Mas, geralmente, nas linhas normais, a gente diz que desencarnar e morrer é possível que, geralmente, quando morre, o espírito se encarna. Quando o corpo morre, o espírito desliga. É uma tendência maior essa. Mas há a possibilidade de o espírito ficar ligado ainda, mesmo depois que o corpo morreu? Sim. Agora, o desencarnar e não morrer é possível? Não. Porque se o corpo
não morreu, é porque o espírito não desencarnou. Porque quando corta as ligações do corpo, as ligações do espírito, do perispírito ao corpo, não morre. Não tem como ele ficar vivo sem o espírito. Então, se desencarnou, se o espírito deixou o corpo não tem condição de continuar vivo. Porque ele perdeu a alimentação dele, que é o espírito. Ele não consegue continuar vivo. Lá no Lucas, fala de duas espécies de mortes. Né? Fala o seguinte: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas 9:60. Quando um homem aproxima de Jesus e fala para ele: Senhor, eu quero te seguir, mas antes, deixe que eu vá enterrar meu pai. Aí Jesus, para explicar, para mostrar realmente essa diferença de duas mortes, ele falou assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas quanto a ti, vá pregar o reino de Deus. Ele quer mostrar que há duas espécies de mortes. Então, há a morte que o corpo morre mesmo, que ele desencarnou mesmo, o espírito desencarnou, você perdeu a vida material. E tem a morte da alma, que é o mesmo encarnado, estamos mortos. E quer dizer aquele que não está ligado a Deus, que está ligado só às coisas da matéria, não preocupa com a sua evolução, não preocupa com a sua moralização, não preocupa com a sua reforma interior, não preocupa com a divindade, não preocupa em crescimento espiritual, com o seu equilíbrio. Ele quer dizer que esses são mortos. Mortos, mas não é no sentido literal, é no sentido figurado de morte, porque não está ligado a Deus. Agora, nós podemos pensar, mas será por quê do medo da morte? Né? Por que nós temos medo da morte? Né? Quem tem medo da morte? Vamos pensar aqui, de nós, quem tem medo da morte? Então, de vocês que estão à distância, quem de vocês tem medo da morte? É interessante, né? Aí, o medo da morte, realmente acontece isso mesmo, a gente tem medo da morte. Por quê? Porque nós não conhecemos. Mas lá para frente nós vamos falar mais sobre isso ainda. Então, aqui no texto, lá no livro Consolador, Emmanuel nos fala, na questão da pergunta 147, ele fala o seguinte, que desencarnar é mudar de plano. Então, aqui ele vai explicando mais, bem detalhado. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Você quer mostrar que nosso desencarne não vai mudar o nosso sentimento, não vai mudar o nosso pensamento, não vai mudar o nosso orgulho, não vai mudar o nosso egoísmo, não vai mudar o nosso amor. Porque ele fala como um de nós aqui mudamos de cidade. Será que isso vai mudar a minha personalidade? Eu vou ser diferente lá na outra cidade? Não. Eu sou o mesmo. Se eu amo alguém, continuo amando. Se eu odeio alguém, continuo odiando. Se eu sou egoísta aqui, eu mudo para outra cidade, sou egoísta. Se eu sou orgulhoso aqui, mudo para outra cidade, sou orgulhoso. Assim é o desencarne. Então, o espírito que nós, quando nós desencarnarmos, a gente não vai mudar só porque desencarnou, já é sábio, já é bondoso, já é amoroso. Não vai mudar isso aí. Continua. Em que se torna a alma no instante da morte? Lá no livro dos Espíritos, na questão 149, aí é uma questão muito didática. Ele fala assim, o que o espírito, no momento da morte, se transforma? Aí a resposta fala, volta a ser espírito.
quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, ou que deixou momentaneamente. Só para a gente analisar, que fala o que se torna a alma depois do desencarne. Uma questão didática, pedagógica, o Kardec, ele trabalhou um sistema, ele chamou de alma quando nós estamos encarnados. Então, o espírito, não o corpo, não. O espírito, quando está encarnado, o Kardec denominou de alma. E quando se encarna, espírito. Só que mesmo em outras passagens, ele mostra que fala de quando estamos encarnados, também o nome espírito. Só uma nomenclatura que deu. Então, quando está encarnado, ele chamou de espírito. O espírito chamou de alma, né? Quando é encarnado, o espírito é chamado de alma. Depois de desencarnado, ele chamou de espírito. Por isso que ele fala assim, o que se torna alma no instante da morte, ou seja, depois que passou a morte, o que ele se tornou? Aí volta a ser espírito. Quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. E nós podemos entender o seguinte, que a morte, ou a nossa desencarnação, nada é mais do que a volta para a casa verdadeira. Nós estamos aqui por uns tempos. É uma nossa casa? Por uns tempos, sim. Mas a nossa casa efetiva é do mundo dos espíritos. E quando nós desencarnamos, nós voltamos para a nossa pátria espiritual, que é a nossa pátria real. Voltamos para casa. Muitas vezes nós temos dificuldade, nós temos medo da morte, né? Ou seja, nós estamos com medo de ir para casa. Nós estamos fora de casa, passando um tempo, temporada, numa tarefa fora, saímos para trabalhar para outro país, por exemplo. E a desencarnação é a volta para casa, né? Como se fosse assim. Agora, vamos pensar, né? Todos nós temos certa dificuldade para aceitar a morte. Temos a morte do corpo, né? Que a morte nossa, como espírito, não tem. Mas temos dificuldade para aceitar a nossa morte do corpo, nosso desencarne. Então, por que será? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala, a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se-nos de grande amor às coisas terrenas. Não queremos deixar as coisas materiais de lado e a gente não quer não quer desapegar. Aqui, Allan Kardec também, no Céu e Inferno, ele fala o seguinte, das causas do nosso temor da morte. O seguinte, ele coloca o seguinte, primeira causa do temor da morte, nós temos medo da morte. Primeira causa, o instinto de conservação. Todos nós somos criados com instinto para conservar a vida. E é a coisa mais bela que tem, mais belo instinto. Porque se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, nós extinguiríamos nossa vida, não teríamos medo de nada. Por exemplo, se nós não tivéssemos nenhum medo, se não tivesse esse instinto de conservação, nós poderíamos andar, tem um barranco de 1000 metros para quantidade, estava quebrando ali, bem rachadinho. Se nós não tivéssemos medo de nada, nós passaríamos em cima ali sem medo. Agora, Deus nos criou com instinto de conservação, e esse instinto é de preservação da vida. Então, esse instinto de preservação da vida faz com que nós tememos a morte. O outro motivo é a falta de compreensão da vida futura. O outro motivo é esse, né? Nós não temos, embora o Espiritismo já ensina como que é a vida futura, mas mesmo assim, até para nós espíritas, nós ainda temos uma dificuldade para entender o que vai ser de mim quando chegar lá no plano espiritual. Vou passar pelo umbral,
Vou passar por trevas, por onde vou passar antes de chegar da chegada? Aí eu penso, mas dói, e o momento da morte, o sufoco de morrer? Dói. Outro motivo é a separação, sentimento de separação eterna. Então as pessoas têm medo, né? Porque acham que morreu vai separar dos entes queridos para sempre. E outro problema que teme é as cerimônias lúgubres, as lamentações, desespero. Então, a pessoa vê quando alguém desencarna, maior desespero, tem maior sofrimento da família. Então, quando ele vê o sofrimento grande de uma família, ele pensa, e a minha? E quando eu chegar lá, qual o problema vai ser? Mas um dos problemas mais tranquilos, né, que nós, espíritos, já começamos a entender, que o momento da morte não dói. A morte não dói. Quando a gente desencarna, no momento da desencarnação, não tem mais dor. A dor é antes. Então, se a pessoa tem uma doença grave, ele vai passar, às vezes passa muitos anos doente, essas dores vão acontecer, claro. Mas chegado o dia, o momento, daqui 1 hora vai desencarnar. Esse momento, a dor já passou. O momento que ele só lembrar quando você vai fazer uma cirurgia, aí vem anestesia geral. Alguém sentiu dor da anestesia? Se corta todo, e ele acorda. Se ele perguntar, olha que cortou, doeu? Não, porque está anestesiado. Então, a morte é assim. Quando nós vamos desencarnar, no momento da morte não tem dor nenhuma. As dores, essas das enfermidades, se a pessoa morre por um acidente, a pancada deve doer bastante, tudo isso, mas no momento da morte em si, não tem nenhuma dor. Por que nós, então, não deveríamos temer a morte? Por quais motivos? A gente fala, não tem que temer a morte. Para que ter medo da morte? Né? Para quê? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Então, com o Espiritismo, nós sabemos que a vida futura é real. Não é, eu acho que tem, talvez tenha, talvez vou viver. Não, nós entendemos como realidade. Nós já não temos mais dúvida que vamos ter uma outra vida, ou seja, não é nem outra vida. Essa vida nossa vai continuar na outra dimensão. E seremos os mesmos, com o mesmo amor, com a mesma saudade, com as mesmas ligações, com o mesmo apego. Se somos apegados à riqueza, quando desencarnar, nós vamos ficar apegados à riqueza. Inclusive, os próprios obras kardecistas mostram que aquelas pessoas que têm os ricos, muito avarentos, muito ligado mesmo ele solta a riqueza, desencarna e geralmente ele não sai dali. Às vezes ele é uma casa muito bonita que ele ama demais a casa, muitas vezes ele não sai daquela casa, tenta proteger porque continua apegado àquilo. Mas a pessoa, ele gosta de trabalhar em benefício do próximo. Quando ele chegar lá, ele vai continuar trabalhando em benefício do próximo. Então, quando nós sabemos que a vida continua e que é uma continuidade daqui, só que de uma forma melhor, né, mais livre, mais leve, se torna mais fácil. Então, Kardec diz aqui, fala assim, que ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Então, quando nós chegamos, desencarnamos, geralmente nós encontramos amigos, parentes, nos esperando no plano espiritual. Desencarnou? Se nós tivermos um certo preparo, que alguns são até levados para as trevas, em alguns casos, quando a pessoa tem muitas ligações do mal, às vezes eu não encontro direto com os amigos espirituais, não. Mas geralmente acontece. Então, chegamos lá, nós temos pai esperando a gente, avô, que era avô esperando,
filho, se o filho for primeiro, pode estar esperando o pai e assim por diante. Então, a gente vai encontrar esses amigos lá no plano espiritual. A morte do corpo ou a desencarnação do espírito acontece por alguns casos. Né? Então, nós sabemos que tem o corpo, quando chega a velhice e o corpo vai ficando fraco, o espírito desencarna. O corpo morre e o espírito desencarna. Então, o corpo não aguenta mais, ele perde a vitalidade, o espírito tem que deixar. Abandona o corpo. Esse acontece por velhice. Pode ser por acidente, pode ser por homicídio, mas, às vezes, aí nesse caso, não é questão de idade mais. Não, o acidente pode acontecer com um jovenzinho, uma criança, com um bebê, ou uma pessoa mais velha. Por enfermidade, a enfermidade também não escolhe a idade. Tem criança morrendo por enfermidade, jovem morrendo por enfermidade, velhos morrendo por enfermidade. Tem o suicídio, que também a pessoa escolhe, né, a tirar a sua vida. E o desencarne coletivo. Nós temos os casos aí de desencarne coletivo, que é uma forma também que aí, nesse caso, morrem pessoas de todas as idades no desencarne coletivo. Isso acontece em enchentes, em terremotos, em guerras, né? Que é o desencarne coletivo. Dentre esses casos aqui, natural por velhice, acidente ou morte, enfermidade, desencarne coletivo, todos têm uma época certa de desencarne. E chegou a sua época. Só o suicídio que não. Porque o suicídio foi a pessoa mesmo que tirou a sua vida. Então não foi na data certa. Eu não tinha uma data mais para... Ele mesmo que quis tirar a sua vida. Quis, não podemos condená-lo. Porque quem suicida tem sido vários problemas também que não cabe a gente ficar condenando. Porque muitas vezes se condena demais o suicida. Que o suicida vai para o inferno, que o suicida vai para o umbral e vai ficar por muito tempo no umbral. Nós não podemos julgar isso. Cada caso é um caso e cada um tem suas dificuldades e problemas. Nós sabemos, pelo Espiritismo, que o suicídio é um crime muito grave. Se nós mesmos pegar nosso culpa e tirar nossa vida. Nós sabemos que Deus pode tirar a vida, não nós mesmos. Como será a vida no plano espiritual, né? O Kardec colocou o nome de espíritos errantes. Errantes não é no sentido de comete erros, não, tá? Espíritos errantes significa intervalo de encarnação. Que a gente, quando fala de espírito errante, pensa espíritos que estão cometendo erros. Não. Espíritos que estão no intervalo de encarnação. Pode ser espírito bom, pode ser espírito mau. Pode ser que erra muito, aquele que não erra. Mas vai encarnar de novo, se encarnou e vai reencarnar de novo. Então, o estado errante. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? No intervalo. Espírito errante. Que aspira novo destino que espera. Então, todos nós, que temos que encarnar muito tempo, muitas vezes ainda, quando nós desencarnarmos, seremos chamados espíritos errantes. Ou seja, espíritos que estão na erraticidade do plano espiritual, aguardando uma nova oportunidade para reencarne. E aí, nós temos uma concepção muito grande de paraíso, inferno, purgatório, né? Paraíso ou céu. O Espiritismo veio nos mostrar que não existe um lugar chamado céu, nem outro lugar chamado inferno. Porque tudo isso é estado evolutivo nosso. Então, o espírito, que ele é evoluidíssimo, eles estão no paraíso. Chama de paraíso porque ele está numa região muito maravilhosa, boa. Pode chamar de paraíso.
e o espírito cometeu erro, a sua atmosfera vibratória é baixa, ele está em regiões trevosas, regiões difíceis. De acordo com as ideias que muitos creem no inferno, colocam que o inferno seria uma região destinada ao sofrimento eterno. Para o Espiritismo, não há região e não há sofrimento eterno. Todos nós, espíritos criados por Deus, vamos chegar à felicidade. E até porque Deus seria justo se nós vivemos 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 80 anos, 100 anos aqui na Terra, erramos. E é justo ele deixar que nós sejamos condenados para a vida eterna, para o suplício eterno? Não é justo, né? Então, a lei de Deus é justa, cada um passa pelas dificuldades para reparando o que errou. Então, nós somos responsáveis pelos nossos erros. Então, se nós erramos, nós temos que reparar, temos que corrigir. E essas correções, às vezes, vamos pegar algum tempo de sofrimento. Mas tempo é temporário. A única coisa que é eterna, que vai ser para sempre, vai ser quando conquistarmos a felicidade. Essa já não tem mais fim. Então, todos os nossos erros, Deus permite nossos sofrimentos por um tempo. Depois a gente aprende e corrige e caminha para a luz. Na Igreja Católica, fala o purgatório, que é uma região onde ficam os espíritos para purgar seus pecados até ir para o céu. Ele bate um pouquinho com o termo umbral que o Espiritismo define. Bate um pouco. Só que não é um tempo para ir para o céu, mas um tempo para ele se curar. É um tempo também, é uma forma de se curar no umbral e depois seguir para as escolas espirituais, onde vão receber o tratamento e muita aprendizagem, né? Só que não é um local para sempre e também não é um local onde você fica um tempo e depois vai para o céu. E aí pensamos, os espíritos se encontram com os familiares quando desencarnam? Com certeza, né? Os espíritos encontram com os familiares. Aqui pergunta assim, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Questão 160 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Ou seja, então, vamos ser recebidos lá no plano espiritual? Vamos. Certeza não vamos ser recebidos. Agora, tudo de acordo com a nossa preparação espiritual. Nós vamos ter nosso pai, o avô, ou o filho, a esposa, o marido, lá no plano espiritual aguardando a gente, sim. Pode ser que por um tempo, às vezes chega lá, devido ao local que a gente vai, de repente não consegue encontrar com eles imediatamente, mas assim que houver o preparo, vamos nos encontrar. Isso não tem nenhuma dúvida. A recepção com pelos espíritos, ela é feita com certeza. Quando não, às vezes um ente muito querido nosso não pode aproximar de nós por um tempo, mas vai chegar um momento que ele vai conseguir reencontrar. Mas o reencontro, com certeza, vai acontecer. Com relação
a prece pelos desencarnados, pelos mortos? O que o Espiritismo diz, né? De acordo com o Espiritismo, a prece pelos desencarnados é ótima, né? Então é muito bom. Inclusive precisa, quando a pessoa desencarna, ele vai receber a prece. Então, com a prece feita por ele, vocês vão receber harmonia. Agora, no mesmo caso contrário, o desespero também, a revolta, ele vai sentir. Então, por exemplo, uma pessoa perde um filho se encarna por homicídio. E o pai e a mãe ficam aqui desejando vingança, buscando, se chama de justiça, né? Mas na verdade é vingança. E ficam revoltados com quem matou, revoltado com a justiça, revoltado com Deus. E essa revolta, aquele que desencarnou vai sentir. Então, por isso é importante que quando alguém desencarna, retire o sofrimento das dores, vai acontecer? Vai. Vai doer, vai chorar? Vai. Mas que vai levar para aquela pessoa sentimento de tristeza é a nossa revolta. Mas o choro de saudade, não. A revolta e o desejo de vingança, com certeza, ele vai sofrer também, da mesma forma que recebe a prece. Então, quando a gente faz as preces, pede a Deus o amparo, ele vai receber o amparo. Ele vai receber a alegria, a calma, a paciência, vai receber a harmonia. Mas quando nós ficamos aqui desajustados, aí também esse irmãozinho vai receber também essa energia. Por isso tem que ter bastante cuidado quando um ente querido nosso parte. É importante tentar se harmonizar para que ele, lá no plano espiritual, se sinta bem. Era isso que nós tínhamos, né, já para hoje. Nosso tempo já voltou. Que Deus nos ampare, nos fortaleça. E agora vamos passar para a segunda parte, né, que é do passe presencial aqui e do passe à distância. Eu peço ao nosso companheiro de Ló que coordene para nós. Muita paz, muita luz para todos. Muita paz, gratidão. Boa noite a todas, boa noite a todos.